Olá pessoal, aqui é a Rudmila. A gente vai continuar o nosso conteúdo de Biologia 1 e hoje a gente vai conversar sobre as enzimas. As enzimas são moléculas proteicas. Isso significa que todas as características que a gente já conversou a respeito da proteína continuam valendo para as enzimas, ou seja, elas são polímeros, formados por aminoácidos. Esses aminoácidos eles são ligados um ao outro através de ligações que são as conhecidas ligações peptídicas. A proteína, a enzima, ela tem a estrutura primária, tem estrutura secundária, tem estrutura terciária, podendo ter também a estrutura quaternária. Enfim, todas as características relacionadas à proteína, a enzima também apresenta, com um diferencial da função, que é a função de acelerar as reações químicas. Por isso, a gente também pode dizer que as enzimas são biocatalisadores ou catalisadores biológicos. Lembrando então que esse biocatalisador ou catalisador biológico está relacionado a essa característica de acelerar as reações químicas. As enzimas, como elas estão relacionadas com as reações químicas, elas são substâncias que entram em contato com uma determinada substância, que para a reação enzimática é conhecida como substrato, e ela transforma esse substrato em uma ou mais substâncias que são conhecidas como produto. Então, na reação enzimática, a gente vai ter o substrato, que vai ser a substância na qual a enzima vai atuar e, consequentemente, vai transformá-la em produto. Isso significa que o produto é a substância que é modificada, que o produto é a substância produzida a partir da modificação do substrato. Outro ponto também importante da gente comentar é que as enzimas elas não sofrem nenhuma alteração durante uma reação enzimática. Isso quer dizer que se eu voltar na minha reação enzimática ali em cima, eu deveria novamente colocar enzima aqui no final. Por quê? Porque isso indica que a enzima ela participa entrando em contato com o substrato, transformando o substrato em produto, porém ela não sofre modificação durante essa reação enzimática, tá? Outra característica importante também da gente falar a respeito da reação enzimática é dizer que existe uma especificidade em relação à enzima e o substrato. O que isso quer dizer? Que cada enzima ela vai atuar num substrato específico. Por exemplo, se eu tenho uma enzima que atua na quebra de uma proteína, ela só vai atuar na quebra da proteína. Não adianta ela entrar em contato com lipídio, ela entrar em contato com carboidrato ou qualquer outra molécula que não vai haver reação. Isso acontece por um motivo que a gente conhece como modelo chave-fechadura, que indica que cada enzima ela tem um formato que é complementar ao formato do seu substrato. E o local na enzima aonde o substrato se encaixa é conhecido como sítio ativo ou centro ativo.
Esse centro ativo, né, ou esse sítio ativo, então, vai ser o local na enzima aonde o substrato vai se encaixar. E o formato desse centro ativo, né, o formato desse sítio ativo, ele é complementar ao formato do substrato. Então, consequentemente, apenas o substrato que apresenta aquela conformação é que vai ser capaz de se ligar naquele sítio ativo e aí, consequentemente, a reação enzimática acontecer. Então, aqui no modelo chave-fechadura, existe o quê? São os formatos do sítio ativo e do substrato são complementares. Outro ponto que também seria importante comentar a respeito das enzimas é que muitas dessas enzimas apresentam no seu nome a terminação -ase. Não significa, obviamente, que todas as enzimas apresentam essa terminação, mas a gente tem muitos exemplos que acabam ajudando a gente, como por exemplo, lipase, protease, anidrase, são todos nomes de enzima e todos eles com a terminação -ase. A gente tem exemplos que não se encaixam, como por exemplo a pitialina, como por exemplo a pepsina, como por exemplo a quimotripsina, mas enfim, muitas acabam com essa terminação -ase, o que acaba ajudando, né, a gente a identificar a molécula. Outro ponto que também é importante da gente falar a respeito das enzimas é a respeito do funcionamento, né, da atividade ou da velocidade relacionada à atividade enzimática. Existem principalmente 3 fatores que estão relacionados a essa velocidade ou essa atividade enzimática, que é, no caso, o pH, a temperatura e a concentração do substrato. Numa ordem, começando por temperatura, o que a gente pode colocar é que, a princípio, se você aumenta a temperatura de um sistema, a tendência é que a velocidade enzimática ela também aumenta. Esse aumento ele chega até um determinado ponto, né, um determinado limite que a gente chama de temperatura ótima, que seria o melhor funcionamento para aquela enzima, e a partir daí, se a gente continua aumentando a temperatura, a tendência é que a atividade ou que a velocidade da enzima caia. Na forma de gráfico, que é o comum aparecer nesse ponto, aqui a gente vai ter a velocidade, né, ou atividade, e aqui no caso a temperatura. O que a gente tem então, a princípio, eu aumento a temperatura, aumenta também a velocidade. Só que vai chegar num determinado ponto, aqui seria, né, a minha temperatura ótima, que vai variar dependendo da enzima que a gente esteja usando como exemplo. A partir daqui, se eu continuo então aumentando a temperatura, a tendência é que a velocidade caia, porque, lembrando que a enzima, sendo uma proteína, ela sofre o processo de desnaturação. Só relembrando, a desnaturação é o processo no qual as ligações, né, entre os aminoácidos elas vão se rompendo devido a alguns fatores, como por exemplo a alta temperatura, e aí como consequência a proteína, ou nesse caso a enzima, ela perde a sua conformação terciária. Perdendo a conformação terciária, ela perde a sua atividade, ela perde a sua função. Outro parâmetro que também é considerado quando a gente fala sobre essa atividade enzimática é o pH. Em relação ao pH, o que a gente tem é o seguinte:
Cada enzima ela vai atuar num pH específico. Tem enzima que atua no pH básico, tem enzima que atua no pH neutro, tem enzima que atua no pH ácido. Fora desses pHs, o que acontece com a enzima é que a atividade dela também vai cair. Então, por exemplo, eu vou ter de novo o gráfico, só que agora, ao invés de temperatura, eu vou ter o pH. O que eu teria seria algo mais ou menos assim. Nesse meu exemplo aqui, o pH ótimo de funcionamento para essa enzima seria esse daqui. Que eu poderia dar um exemplo bem típico, que seria a pepsina, que é a enzima do estômago, né, que faz a quebra da proteína, e ela atua muito bem no pH 2 ou próximo do pH 2. E aí, se você tem uma distância desse pH, seja para mais ou seja para menos, a tendência é que essa atividade ela vai cair. E o motivo, o mesmo motivo daqui. Também lembrando que a alteração do pH também é um fator que causa a desnaturação das proteínas. Então, tanto para mais quanto para menos, a gente vai ter como resultado a desnaturação. Aí, como eu falei anteriormente, vai mudar a conformação terciária da enzima. Como resultado, ela vai perder a sua atividade. Terceiro parâmetro que a gente também considera é a concentração do substrato. Lembrando que o substrato é aquela substância na qual a enzima vai entrar em contato, né? Vai se ligar lá no sítio ativo da enzima e, consequentemente, vai ser transformado em uma outra, né? Ou outras substâncias que seria ou os produtos. Aí, novamente, o gráfico em relação à velocidade, só que agora em relação à concentração do substrato. O que a gente tem é o seguinte, que a princípio, quanto mais eu aumento a concentração do substrato, a tendência é que a velocidade enzimática aumente, porque eu vou ter mais substrato ali disponível para que aquelas enzimas possam atuar em relação àquele substrato e, consequentemente, transformá-los em produto. Só que se eu continuo aumentando a concentração do substrato, a gente chega num limite no qual não tem mais enzima livre para poder pegar o substrato e transformá-lo em produto. É o momento que a gente chama de ponto de saturação, ou seja, as enzimas já estão saturadas, então não adianta eu aumentar a concentração do substrato, porque não tem enzima para agir, suficiente para agir em relação àquele substrato. Então a gente vai ter um gráfico um pouquinho diferente dos outros dois, que é o seguinte, eu aumento a concentração do substrato, consequentemente eu aumento a velocidade. E aí a tendência é que vai chegar um determinado momento, como eu falei que seria mais ou menos aqui, que seria o ponto de saturação. Que por mais que eu continue aumentando a concentração do substrato, as enzimas já estão saturadas. Então, com isso, a velocidade ela se mantém relativamente constante. Esses são os 3 parâmetros que a gente considera quando a gente fala a respeito da atividade enzimática. Um outro ponto que também, aí mais até a questão de nomenclatura relacionada às enzimas, é que como a gente já conversou em outra aula, existem sais minerais, existem vitaminas que podem, né, atuar juntamente em uma reação enzimática, ou seja, tem enzima que só ela, ou seja, só aquela molécula é capaz de fazer a reação enzimática e aí, consequentemente, transformar substrato em produto. Já existem enzimas que, para acontecer, né, para ter esse funcionamento, vai precisar da presença de um sal mineral, vai precisar da presença de uma vitamina. Somente quando a gente fala apenas da parte proteica,
né, da enzima, a gente nomeia como apoenzima. Então, a apoenzima seria apenas a parte proteica, ou seja, apenas a enzima em si. Quando tem a participação, né, seja do sal mineral ou seja da vitamina, o que a gente tem são os termos cofator e coenzima. O cofator, sempre quando essa substância, ela vai ser uma substância inorgânica. Ou seja, quando a gente tem a participação de uma substância inorgânica ajudando ali, auxiliando na reação enzimática. E aqui a gente teria um exemplo dos sais minerais. Quando essa substância, ela se caracteriza por ser uma substância orgânica, e a gente teria como exemplo a vitamina, aí a gente nomeia como coenzima. A enzima em si, né, a enzima, a parte proteica da enzima ligada ao cofator ou ligada à coenzima, aí a gente já nomeia de holoenzima. Que aí seria a enzima como um todo, né, além da parte proteica, também com a presença da substância, seja um cofator, né, ou seja uma coenzima. Para poder finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre inibição enzimática. Ou seja, isso significa que existem substâncias, né, que são considerados, são chamados de inibidores, que são capazes de alguma forma bloquear, impedir, dificultar que uma reação enzimática aconteça. Dentro desses inibidores, a gente tem dois tipos. O que a gente chama de inibidor competitivo e os não competitivos. Os nomes, né, ajudam a gente a mais ou menos ter uma noção do que seria cada um, mas enfim, o inibidor competitivo é aquele que vai competir com o substrato pelo sítio ativo. Aí, claro, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que então, por causa disso, provavelmente, e realmente a conformação desse inibidor vai ser semelhante à conformação do substrato. Cada enzima atua num substrato específico. Por quê? Porque o substrato apresenta uma conformação que é complementar ao sítio ativo da enzima. Então, esse inibidor competitivo, ele vai ter que apresentar uma conformação semelhante ao do substrato para poder conseguir se encaixar no sítio ativo e aí, como consequência, bloquear a reação, uma vez que o substrato não consegue encaixar porque já está ocupado pelo inibidor. Então, o competitivo é aquele que vai competir com o substrato pelo sítio ativo. Obviamente que quando o inibidor ele se encaixar no sítio ativo, não tem como a reação enzimática acontecer. E aí, por isso, acaba inibindo a atividade da enzima. Interessante chamar a atenção em relação a esse inibidor competitivo, que se a gente aumenta a concentração do substrato numa inibição competitiva, o substrato, ele vai, como você vai aumentar a concentração ali do substrato, ele vai ter uma tendência maior a se ligar no sítio ativo. E aí, como consequência, o que você vai ter é o seguinte: se você aumenta muito a concentração do substrato numa inibição competitiva, você vai conseguir chegar à velocidade máxima daquela reação enzimática, da mesma forma como se não houvesse a presença do inibidor.
Quando a gente está falando então sobre a inibição competitiva, a gente também pode representar na forma de um gráfico. E aí a gente, aqui estaria, né, a velocidade, e na inibição competitiva, então se você aumenta muito a concentração do substrato, você pode chegar até a velocidade máxima, né, mesmo com a presença do inibidor. Então aqui seria com o inibidor, o de baixo, então e consequentemente vai demorar, né, um tempinho a mais para chegar na velocidade máxima, e aqui a gente teria sem o inibidor. Então na inibição competitiva, o que a gente tem é que a velocidade máxima ela pode ser atingida mesmo com a presença do inibidor, desde que a gente aumente a concentração do substrato. A inibição não competitiva, né, como o nome sugere, o inibidor não vai estar competindo pelo sítio ativo, ele vai estar se ligando em um outro sítio, em um outro local na enzima, só que diferente do sítio ativo. Ela também é conhecida como uma competição alostérica. E aí essa tal região, esse tal local na enzima no qual o inibidor se liga, seria o sítio alostérico. Quando esse inibidor ele se liga no sítio alostérico, né, se liga nesse local, ele acaba modificando o sítio ativo da enzima. Então, como ocorre a mudança na conformação do sítio ativo, por mais que você apresente o substrato ali, aquele substrato não é mais reconhecido por aquela região. Então, como consequência, a reação enzimática não acontece. Diferente desse gráfico aqui, aproveitando até o mesmo, na inibição não competitiva, não adianta aumentar a concentração do substrato, porque não vai favorecer a reação enzimática, como acontecia na competitiva. Então a gente teria um gráfico mais ou menos com o inibidor, né? Desculpa, sem o inibidor e com o inibidor. Então, mesmo aumentando a concentração do substrato, a reação na qual o inibidor está presente vai atingir uma velocidade menor do que aquela que não tem a presença do inibidor. Uma outra observação, para poder fechar essa parte das enzimas, é a gente dizer que existem RNAs, né, molécula de RNA, que atua também com a mesma função da enzima, que é a função de acelerar uma reação química. Nesse caso, essas moléculas de RNA, elas são chamadas de ribozimas e elas vão atuar aumentando a velocidade da reação, ok? Para a gente poder fechar e aí juntar as moléculas já vistas dentro da bioquímica, a gente fala um pouquinho sobre nutrição. Lembrando que a nutrição está relacionada a todos os nutrientes que a gente consegue absorver. Alguns nutrientes eles apresentam tamanhos pequenos, o suficiente para que consigam, né, para que possam ser absorvidos diretamente pelo nosso intestino delgado. Então eles não precisam sofrer modificações ao longo, né, da nossa digestão. Esses nutrientes seriam a molécula de água, os sais minerais
e as vitaminas. Enquanto existem outras moléculas, né, outros nutrientes que são maiores, e aí como consequência a gente precisa fazer a quebra, né, o nosso sistema digestório faz a quebra desses nutrientes para que eles possam ser absorvidos pelo intestino delgado. Esses nutrientes seriam, no caso, colocar assim, necessitam de quebra. Esses nutrientes seriam os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essa quebra ao longo do sistema digestório, ela sempre vai ser realizada por uma ou mais enzimas. Então são as enzimas digestivas que realizam essa quebra. Obviamente, se cada enzima atua num substrato específico, então para cada nutriente desse eu vou ter uma ou mais enzimas específicas para fazer a quebra. Lembrando que os carboidratos, quando eles são ingeridos, né, ou na forma de polissacarídeo ou na forma de disacarídeo, né, oligosacarídeo, eles são quebrados até monossacarídeos. E aí, na forma de monossacarídeos, é que eles vão ser capazes de serem absorvidos. No caso dos lipídios, como o principal lipídio da dieta é o triglicerídeo, eles serão quebrados até ácidos graxos e glicerol. E aí sim, o ácido graxo e o glicerol é que vai ser, né, são melhor os que serão absorvidos pelo intestino delgado. As proteínas são quebradas até aminoácidos e os ácidos nucleicos serão quebrados até nucleotídeos. E aí dessa forma aqui é que eles serão absorvidos e aí consequentemente utilizados pelo nosso organismo para poder exercer as suas funções, tá? Lembrando de uma forma geral, carboidrato e lipídio como nutrientes principalmente energéticos, então relacionados com a produção de energia do nosso organismo. Proteínas, principalmente, né, a função plástica, ou seja, está relacionada ali com a construção no organismo. E os ácidos nucleicos, né, para a formação das moléculas do código genético, DNA e RNA. Vitaminas e sais minerais são os alimentos reguladores, ou seja, que vão regular de alguma forma o nosso funcionamento na forma de coenzima, na forma de cofator, ajudando então ali o funcionamento da reação enzimática. Eu vou pedir para que vocês façam as atividades da apostila, da página 704, vou colocar aqui no cantinho, 704 até a 708. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato, né, pelo grupo dos professores e alunos, ou se preferir até pode entrar também em contato pelo meu número privado, tá? Beijos, fiquem com Deus, fiquem em casa, até a próxima.